Vamos ver aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde novamente. Hoje a ideia é fazer uma tutoria sobre Lei de Faraday, né? Eu dei uma olhadinha no que está lá no Moodle. Eu gostei, só que normalmente não é essa a forma que eu costumo apresentar a Lei de Faraday. Não gosto de apresentar ela como uma forma empírica. Tem um jeito de você ter uma sacada melhor sobre Lei de Faraday quando você pega um problema específico de uma barra deslizante, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês, como entender, pelo menos entender a lógica da Lei de Faraday, o que está por trás da Lei de Faraday. Tem alguns problemas específicos que a gente consegue entender realmente o que está acontecendo quando a gente pensa numa partícula se movimentando. Quando você tem só a variação do campo magnético, né, também é possível ter uma intuição do que está acontecendo, mas daí requer alguns conceitos aí de relatividade especial que vocês não viram ainda, né? Mas do jeito que está lá no survey, né, parece que a coisa é completamente empírica, jogada assim, é assim, né? Aparece uma força automotriz do nada quando você varia o fluxo do campo magnético. De fato, essa é uma lei da natureza, a lei de Faraday, né? Ela está... Não sei por que inventaram um negócio chamado lei de Lenz. Lei de Lenz só diz qual é o sentido da corrente induzida. É um negócio completamente, sei lá, né? Então, eu acho que nem deveria chamar lei de Lenz. O Lenz devia ser amigo do Kirchhoff, né? Também não tem sentido nenhum você dar aquele nome lá, lei de Kirchhoff, né? É só conservação de carga e conservação de energia. Lei de Lenz basicamente diz o seguinte: você tem uma inércia da natureza. Se você variar o fluxo de campo magnético por algum motivo, a natureza vai reagir a isso, porque ela não gosta que o fluxo magnético varie, né? A natureza é muito conservadora. Então, quando você tenta variar qualquer coisa, você tem uma reação no sentido contrário. Normalmente é assim. Tá? Bem, mas vamos lá então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Uma guia do Chrome, vamos lá. Eu tenho umas notas de aula que eu inclusive deixei antigas. Antigas não, as mais antigas eram em PowerPoint. Eu tenho umas notas de aula do ano passado dessa disciplina sobre Lei de Faraday que eu deixei lá no Moodle. Só que normalmente todo ano eu mudo as notas de aula porque eu olho para coisa e não gosto muito. Eu falo assim, putz, eu escrevi isso aqui, tá horrível isso aqui, né? Então, normalmente a gente vai mudando, né? O professor Kenichi também muda as notas de aula dele, né? Ele não gosta de mostrar sempre as mesmas notas de aula, mas as notas de aula dele são muito bem feitinhas. Para estudar, as notas de aula do professor Kenichi são fantásticas. Ele tem um material muito bem organizadinho, mas o professor Kenichi, quando começa todo ano, ele vai lá e muda a data do PowerPoint. Enfim, você acha que é um PowerPoint novo. Mas tem pouca coisa mudada lá. Mas o Kenichi faz umas notas de aula muito bem feitas. Tanto que para estudar eu sugiro mais as notas de aula do Kenichi do que as minhas, né? Quando eu estou escrevendo uma coisa, eu entendo o que eu escrevi. Depois eu vou olhar, depois eu fico na dúvida o que eu escrevi. De tão boa que é a minha letra, né? Bom, mas vamos lá. Vocês estão vendo uma folha em branco aí? De fato, o problema que eu quero tratar é o seguinte. Imagina que você tenha... Deixa eu ver se está bem focado esse negócio. Imagina que você tem um elétron lá. Tem um elétron. Deixa eu focar melhor esse troço aqui. Agora foquei. Né? Tenho lá um elétron e vou colocar ele numa região com campo magnético, sei lá, entrando dentro da página. Né? O que vai acontecer? Que força vai agir sobre esse elétron? Nenhuma, né? Agora imagina que eu tenho uma pinca de elétron. Só que eles não têm velocidade de deriva. Cada um está andando para um lado, então o que vai acontecer? A força média sobre o conjunto vai ser a mesma. Se um está indo para um lado, o outro está indo para o outro, né? A força média vai ser a mesma. Né? Agora imagina a seguinte situação. Olha só. Tenho vários elétrons, né?
Se a velocidade do conjunto é zero, a força sobre o conjunto, a força magnética sobre o conjunto, vai ser zero. Tá? Cada um está indo para um lado, tá? Basicamente. Imagina que eu não tenho 4, imagina que eu tenho 4 milhões, cada um indo para um lado, então a força média vai ser zero. Agora imagina que eu estou com o elétron se movendo com velocidade para esse lado de cá. Todos os elétrons estão com essa velocidade. E aqui tem esse cara aqui com essa velocidade também. Para onde vai estar apontando a força? É só fazer a regra da mão direita. Vamos lá. V. Para cima? Por que você acha que é para cima, Leon? Não, na verdade é para baixo, né? Porque é um elétron. Exatamente. Na última prova, P3, eu tive uma chuva de pedido de revisão, porque o Moodle considerou errado uma questão em que vocês não tinham percebido que era um elétron, né? E aí dava o sinal negativo, né? Então eu tive que fazer basicamente eu comecei a fazer Ctrl+C, Ctrl+V da revisão de prova. Assim, você não olhou o sinal do elétron, você não olhou o sinal do elétron, você não olhou o sinal do elétron, né? Mas daí eu acabei dando o valor da questão, porque isso aí foi uma distração. Tem uns professores mais chatos que falam assim, não sabe o valor da... Às vezes você olha um PDF que não tem nada escrito, né? Aí você vê, não, esse cara não sabe nada. Daí um outro desenvolve um monte de conta e erra o sinal, né? Pô, você só errou o sinal, né? Tudo bem, tem um pessoal quem vai fazer engenharia, principalmente engenharia civil, a gente normalmente usa um argumento que é o seguinte, tudo bem, você sabe a teoria, mas se você fizer a conta errada, o prédio cai. Então, tem que prestar atenção nessas coisas. Então, o que vai acontecer? Velocidade para a direita, o campo está entrando, né? A regra da mão direita dá para mim para cima. Só que como um elétron, isso aqui vai sofrer uma força para baixo. Isso aqui sofre uma força magnética que é menos E, V, vetorial B. Certo? Todos eles sofrem a mesma força. Tá? Agora, imagina o seguinte. Imagina que esses elétrons não estão no vácuo. Imagina que esses elétrons, de fato, estão dentro de um condutor. Né? E não é cada elétron individualmente que está se movendo com velocidade V. Eu tenho o quê? Eu tenho uma barra se movendo com velocidade V. Só que os elétrons estão se movendo junto com a barra, claro, eles não saem da barra. Né? Deixa eu desenhar mais bonitinho aqui para dizer que é uma barra. Olha só. Agora está ficando artístico a coisa. Olha. Nossa, está horrível, mas tudo bem. Dá para entender. Se vocês quiserem ver um desenho tão bem feito quanto esse, olhem minhas notas de aula do ano passado. Está um pouco pior. Tá? Bom, então eu tenho aí essa força que vai agir aí. Mas olha, qual a diferença disso, né? Para eu aplicar uma diferença de potencial aqui. O que acontece quando eu aplico uma diferença de potencial? O que acontece quando eu aplico uma diferença de potencial entre esses dois lados aqui, certo? Onde eu tenho aqui, sei lá, vou chamar isso aqui de... chamar de ΔV mesmo, vai? Chamar de ΔV. Quando eu aplico um ΔV aí, o que acontece? Aparece um campo elétrico aqui. Né? Vamos supor que aqui é V+, e aqui é V-. Né? Tudo bem? Então, o que acontece nesse caso aqui quando eu estou movendo a barra? Como vai aparecer uma força em todos os elétrons, isso aqui é equivalente a uma diferença de potencial. E, de fato, se eu plugar essa barra num voltímetro, né, e se eu colocar ela para se mover na presença de um campo magnético, vai aparecer uma diferença de potencial. Como é que eu relaciono uma coisa com a outra? A gente chama isso aqui de... como é que o cara chama mesmo? Força eletromotriz induzida. E ao invés de chamar isso aqui de ΔV, chama de epsilon. Né? Nesse caso da barra, olha só o que acontece. Vocês concordam comigo que se isso aqui tiver um comprimento, L, né? Qual vai ser o meu ΔV? Meu ΔV vai ser igual a esse E induzido vezes L, né? Sim ou não, pessoal?
Só eu estou falando hoje. Sim. Então, isso aqui é equivalente a um E induzido. E o que é campo elétrico? Campo elétrico é essa força dividido pelo valor da carga. Né? Então, eu vou ter aqui, basicamente, um V vetorial B aqui, né? Mas eu vou pegar só caso que V é perpendicular a B para facilitar a nossa vida. Né? Então, eu vou ter aqui um VB, né? Dividir pela carga. Campo elétrico é força dividido por carga. Se eu dividir pelo valor da carga do elétron, dá exatamente VB. E aqui eu tenho o L. Né? Então, essa aqui é a força eletromotriz induzida nessa barra. Né? Então, eu tenho uma força eletromotriz induzida nessa barra. O que significa isso? Significa que se eu colocar essa barra em movimento, o que vai acontecer? Todos os elétrons dentro da barra vão sofrer uma força magnética, e a essa força magnética eu posso associar uma diferença de potencial induzido, né, que daria a mesma força elétrica, mas é uma força magnética. Tá? E aí a gente tem essa expressão aqui, V vezes B vezes L, né, onde L é o comprimento da barra, B é o campo magnético, e, de fato, isso aqui é produto vetorial de V com B, tá? Módulo do produto vetorial de V com B, tá bom? Professor, tenho uma pergunta aqui. Oi. No caso dessa barra, então, né, no condutor, tem esse campo, né, que está entrando na página, né? Isso. E aí, no caso, se não tivesse esse DDP aí, esse delta V, esses elétrons iam tender para aquele movimento circular, certo? Ou não? Desculpa, eu não entendi que movimento circular. Porque ele estaria... Não. Eles estão aqui dentro da barra. E tem um agente externo que está colocando uma velocidade aqui, certo? Para manter essa velocidade, a gente vai ver mais para frente, eu preciso de um agente externo, né? Então, eles não vão... O que vai acontecer? Os elétrons, obviamente, eles vão tentar querer fazer, como você comentou, esse movimento circular aqui, certo? Só que como eles estão dentro da barra, de fato, quem está dando essa velocidade para eles é o condutor, né? Então, a interpretação aí é um pouquinho diferente, né? Vai aparecer uma força magnética aqui, certo? E essa força magnética a gente relaciona com um campo elétrico induzido e, consequentemente, com uma diferença potencial. Tá certo? Tá, entendi. E aí ele fica igual para essa velocidade ficar constante para frente. Exatamente. Por aí. Tá bom? Beleza. Então tá. Mas isso aí é uma barra, né? Agora imagina que eu tenho a seguinte coisa. Ao invés de eu ter uma barra, vamos desenhar um trilho aqui. Imagine que eu tenho um trilho aqui de material condutor. Desenhei em verde, mas é um material condutor. Né? Imagine que é um cobre meio oxidado. E coloco essa barra aqui, ó. Coloco essa barra aqui, certo? E se algum agente externo colocar essa barra com uma certa velocidade, o que vai acontecer? Vai aparecer a mesma diferença de potencial. E vamos colocar aqui V mais e V menos, né? Para dizer o quê? Para dizer que eu vou ter o quê? Eu vou ter um campo elétrico induzido nesse sentido. Perdão, o campo está no mesmo sentido. O campo magnético B está no mesmo sentido. Vai aparecer essa força eletromotriz aqui que vai fazer o quê? Ela vai induzir uma corrente. Está nesse sentido aqui. Os elétrons vão sofrer uma força no sentido contrário, mas a convenção da corrente é o sentido das cargas positivas. Então vai aparecer uma corrente induzida aqui. E aqui eu vou escrever de novo. Vamos fazer esse V vetorial B perpendicular um para o outro para ser mais certinho aqui. Então eu vou ter V vezes L vezes B. Né? Agora vamos pensar o seguinte. Se eu chamar essa distância aqui de x, ó, isso aqui vai ser o nosso L. Qual a área que eu tenho aqui? L vezes x. L vezes x, né? Então a minha área aqui, ó, minha área vai ser... Deixa eu fazer em verde aqui para todo mundo entender que a área vai ser o L vezes o x. Certo? Então, o que dá dA dt? Não, antes de fazer isso,
Qual que é o fluxo do campo magnético? Vai ser B vezes o A, né? Todo mundo está perpendicular, ele está paralelo ao vetor área aqui. Então, isso aqui vai ser simplesmente B vezes L vezes X. O que vai acontecer? De fato, o vetor área ele está apontando para fora aqui, né? Porque a corrente está nesse sentido aqui. Então, aqui seria o vetor área. De fato, eu tenho um sinal negativo aqui, tá? Quando eu fizer B escalar EDA. Agora, olha que louco. Se eu tirar a derivada em relação ao tempo desse φB aqui, olha só o que vai acontecer. Nesse exemplo específico, onde eu tinha aquela barra, em que aparece essa força eletromotriz induzida, aparece uma força magnética, que eu relaciono com um campo eletromagnético induzido dentro da barra. Isso aqui vai dar exatamente menos B vezes L vezes V. Olha para isso aqui e olha para isso aqui. O que você conclui? Que eu coloquei um V na frente de um e o V está no final do outro. Bom, o que você conclui é a lei de Faraday aqui. Que você conclui que a força eletromotriz induzida é menos a taxa de variação temporal do fluxo magnético. Tá? Tranquilo, pessoal? Bom, daí vocês vão perguntar assim, professor, o que acontece se eu fechar o circuito desse lado direito? Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Só que o que vai acontecer aqui? Aqui, olha só, como eu estou movendo a barra para cá, o que essa corrente induzida está fazendo? Veja que eu estou aumentando o fluxo magnético para dentro da página. Se eu estou movendo a barra nesse sentido. Eu estou aumentando o fluxo magnético para dentro da página. Então, o que a natureza tenta fazer? Ela gera uma corrente induzida no sentido oposto a essa variação. Qual vai ser o campo gerado pela corrente induzida? O campo gerado pela corrente induzida vai estar apontando aqui, esse aqui eu posso chamar de B induzido, vai estar apontando no sentido contrário, né? Em laranja está o B induzido, no sentido contrário da variação do fluxo que eu estou fazendo. Se eu movimentasse essa barra para o outro lado aqui, ia acontecer o contrário. Né? A corrente induzida ia ser no outro sentido. Isso que chamam de lei de Lenz, né? Que é completamente desnecessária. É só você avaliar e ver que, nesse caso específico aqui, que é uma espécie de demonstração, entre aspas, da lei de Faraday, né? O que acontece é que a corrente induzida gera um campo que tenta compensar a variação que você está fazendo. Se você está aumentando o fluxo magnético numa certa direção, num certo sentido, aliás, o que vai acontecer é que a corrente induzida vai gerar um campo que vai tentar impedir esse aumento. Se, por outro lado, se eu fechar esse circuito para o outro lado de cá, ó, se eu fechar para esse outro lado de cá, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar reduzindo o fluxo. Aí, é só você fechar. Se você fechar aqui, a corrente induzida vai estar no outro sentido. Tá certo, gente? Vocês entenderam isso aí? É só a parte do campo elétrico induzido que ficou meio confusa para mim. Isso aí é um pouco... vamos voltar lá, André. É o seguinte. Beleza, ó. Você concorda que se eu pegasse os elétrons aqui e colocasse eles em movimento dentro... Colocasse a barra em movimento, você concorda comigo que ia aparecer uma força magnética, né? Sim. Basicamente, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, todos esses caras vão sofrer essa mesma força magnética. O que eu estou dizendo para você é que isso é equivalente a um campo elétrico induzido, que é a força magnética dividido pelo valor da carga do elétron. Certo? É tipo uma normal? Não é tipo uma normal. Não é tipo uma normal. Não. Ele tem um sentido contrário da força, porque você está trabalhando com elétron. Né? Então, o campo elétrico induzido, a gente diz que está nesse sentido aqui, para o elétron sofrer uma força nesse outro sentido aqui, no sentido da força magnética. Você tem uma força magnética lá dentro, certo? Só que essa força magnética aqui vai acabar gerando uma diferença de potencial que, inclusive, você consegue medir. Essa força magnética é equivalente a uma força elétrica induzida. Talvez seja melhor entender assim. A força magnética ela é equivalente a uma força elétrica induzida.
Entendi. Beleza? Certo, Então, obrigado. de fato, o ideal seria. Que é difícil a gente escolher na universidade o que ensinar primeiro. Né? O ideal seria vocês aprenderem primeiro relatividade restrita. Né? Quando você aprende a relatividade especial, alguns chamam de especial, outros chamam de restrita, que tem a ver com movimento de observadores diferentes, você vai ver que só existe campo elétrico. Campo magnético é uma manifestação de você ter carga em movimento. Né? E aí você faz uma transformação de Lorentz de um referencial para o outro, né? Uma transformação de coordenadas, e aí você vê que no referencial do laboratório surge um outro campo que você pode chamar de campo magnético. Né? Mas tudo é manifestação do campo elétrico de carga em movimento. Tá? Você pode interpretar desse jeito aí também. Tá bom? Tranquilo, André? Entendi. Certo, Então, obrigado. basicamente, isso aqui está no coração da coisa. Né? Foi bom você perguntar isso aí. Isso aí você não vai ver escrito desse jeito no survey, tá? Nem no Moodle. Eu estou tentando passar para vocês o jeitão que eu entendo essa birosca aí, entendeu? Essa coisa, tá bom? Basicamente surge uma força magnética, mas essa força magnética é equivalente a uma força elétrica induzida. E, portanto, se eu tenho uma força elétrica induzida, eu tenho um campo elétrico induzido. Induzido pelo quê? Pelo movimento. Ou você pode interpretar, num circuito fechado, você pode interpretar que isso aqui é a variação do fluxo magnético, ou seja, lei de Faraday. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, tá bom. Bom, então vamos escrever aqui a lei de Faraday. A lei de Faraday, né, ela te diz que vai surgir uma força eletromotriz toda vez que houver variação do fluxo magnético. E como o φB pode variar? Nesse exemplo aí, a gente variou o que é φB. Vamos lembrar aqui o que é φB. φB é igual a integral, numa certa área, de B escalar dA. Tá? O que eu posso variar aí? Tem muita coisa que eu posso variar. Eu posso variar a área. Tá? Posso variar a área de que jeito? Posso ter um trilho, como eu mostrei para vocês, e essa área aqui eu posso variar mexendo com esse cara. Só que veja, para variar o fluxo, eu posso variar também outra coisa. Né? Então aqui eu vou ter um A de T. Posso variar outra coisa. Imagina que eu tenho uma espira quadrada. Deixa eu desenhar uma espira quadrada aqui. Tem uma espira, mas imagina que eu coloco eixo nessa geringonça. Posso colocar um eixo nessa geringonça aqui. Tá? E aqui, vamos supor que eu coloque um campo magnético B aqui. O que eu posso fazer? Eu posso variar o quê? Eu posso variar o vetor área. Tá? Então eu posso ter um vetor área que depende do tempo. Eu posso colocar essa coisa para girar. Certo? Essa é uma outra possibilidade. O que mais eu posso fazer? A outra coisa que eu posso fazer, eu posso mexer com B. Né? Eu posso mexer com B de T. Né? Assim, professor, como eu posso fazer isso? De vários jeitos. Né? Um dos jeitos de você fazer isso é como você faz com o transformador. Você pode mexer no módulo ou pode mexer também no vetor B. Eu vou mostrar primeiro como mexer no módulo. Imagina que você tem aqui um solenoide. A gente sabe como calcular o campo dessa tranqueira. Né? Imagina que você tem um solenoide. E aí eu coloco isso aqui ligado num gerador de função. Normalmente você põe uma onda senoidal aqui. Né? O que vai acontecer? Eu vou ter um campo aqui dentro. Que o módulo de B depende do tempo. Certo? Não só o módulo, a direção. Ele pode, se eu colocar, porque eu vou ter uma corrente aqui que depende do tempo. Tudo bem? Então, esse aí eu estou gerando B. Agora imagine que eu coloco aí uma espira aqui em volta. Coloco uma espira aqui em volta, daí vai acontecer o quê? Aqui eu vou ter uma força eletromagnética.
uma força eletromotriz induzida que é menos DDT do teu FB. Tudo bem? Pena que a gente não está no modo presencial. O experimento 4 foi um experimento que eu bolei, que você faz um solenoide ideal, pegando um pedaço de fio, pegando uma caneta, você enrola o pedaço do condutor dentro da caneta e liga num gerador de função. Aí você tem... O que você vê lá no gerador de função VDT, né, é basicamente o teu BDT. O jeito que o VDT varia, aqui eu vou ter uma resistência R, obviamente, eu vou ter um campo que ele faz uma espécie de mímica do que você tem no gerador de função. E aí é um negócio legal, os alunos costumam dizer que isso aqui é um tirador de derivada experimental. Né? Você joga a função que você quer saber a derivada aqui, né? E aí você mede aqui na espira em, sei lá, roxo, que é isso aí, e aí você determina a derivada dessa função aqui, observando o comportamento dessa força eletromotriz num osciloscópio. Tá? Então isso aí é absolutamente real. Né? Qual a aplicação principal que você tem dessa coisa? Né? Bom, hoje em dia, eu não sei se alguém ouve rádio como se ouvia antigamente, que você pega antena, sintoniza lá a estação, tal. Ninguém ouve mais rádio assim, né? Ninguém mais ouve rádio assim, tá? Então, no passado, né? Como é que seus pais e seus avós ouviam rádio? Né? O jeito que seus pais e seus avós ouviam rádio você tinha lá uma torre de transmissão, então uma antena potentíssima aqui, e aqui ele mandava onda eletromagnética. Então, aqui você tinha uma onda eletromagnética EDT e também você tem BDT aqui. Aí você pegava seu radinho de pilha lá, que você colocava no ouvido, isso é mais nossos avós, né? Os bisavós, meus avós, os bisavós de vocês, e aí tinha aqui o quê? Ele tinha uma antena. O que a antena faz? Ela faz o papel desse... basicamente, ele tem um circuito fechado aqui, né? Que vai pegar o quê? Aqui eu vou ter BDT, e o que o rádio vai ver? O rádio vai ver a força eletromotriz em função do tempo. Né? E aí o que você faz? Quando você quer sintonizar uma estação, você tem um circuitinho, que é um capacitor e um indutor, que a gente vai ver na semana que vem o que é um indutor, e você ajusta o circuito capacitor e indutor para casar exatamente na frequência que a estação que você quer escutar está transmitindo. E aí você amplifica aquilo lá e ouve o rádio. Era assim que funcionava antigamente. Né? Hoje em dia vocês fazem tudo pela internet, mas enfim. Né? Mas antigamente funcionava assim. Né? Bom, isso aqui eu tô variando o quê? Eu estou variando também o módulo do BDT. Tá? E por que você precisava? Não sei se vocês já viram isso em algum filme antigo. Para você sintonizar TV, você sintonizar rádio antigamente, você tinha que ficar mexendo na antena até pegar um sinal melhor. Você tinha que ficar mexendo na antena para pegar um sinal melhor, por quê? Você tinha que otimizar o quê? Você tinha que otimizar o B escalar de A. Certo? Se você tivesse com o A paralelo com o B, perpendicular ao B, teu vetor área da tua antena perpendicular ao B, você não pegava sinal nenhum. Né? Então, basicamente, funcionava desse jeito lá, antigamente. Né? E, de fato, vocês usam bastante internet, quem usa Wi-Fi em casa, né? O princípio é o mesmo. Só que aí você está trabalhando numa outra frequência. O teu Wi-Fi, ele está aí, eu não lembro qual que é a frequência do Wi-Fi, acho que é 5 GHz, coisa assim. Né? Mas, basicamente, você troca informação com o teu modem, né? Não sei se chama assim ainda, eu esqueci o nome das coisas agora. Basicamente desse jeito, teu celular está aqui, né, com uma antena interna, né? Quem já teve curiosidade de desmontar o celular, eu já desmontei vários celulares, né? Eu já desmontei vários celulares e vários computadores. E desmontei notebook. A antena, dentro do celular e dentro do notebook, se você tiver curiosidade de desmontar, né, pegue um velho lá, você vai pegar o celular e aí você vai ver uma coisa muito bizarra, né? Quem nunca E se você abrir notebook, isso aqui vai estar na tela do notebook, né? Você vai ter um troço assim, ó. Você vai ter um fiozinho muito fininho, né? Dentro do celular é mais fininho ainda, que sai de um ponto aqui, ó. Sai de um ponto aqui e dá a volta inteira aqui no celular.
O que é isso? É uma espira. É uma espira para quê? Para captar o teu Wi-Fi. E às vezes você está com o sinal do Wi-Fi muito ruim no celular, você pega e roda ele um pouquinho e ele começa a pegar bem o Wi-Fi. Façam essa experiência aí. Você pode ver a intensidade do Wi-Fi. Tem alguns aplicativos que mostram a intensidade do Wi-Fi. Você vai ver que você consegue otimizar esse B escalar DA, ou você pode quase zerar esse B escalar DA. De fato, no celular e nem no notebook você não zera, porque normalmente eles trabalham com duas antenas. Né? Eles trabalham com uma antena menorzinha, perpendicular a essa aqui, então você nunca zera o sinal. Você sempre tem um B escalar DA que não está nulo. Né? Então, e também as antenas que você vê por aí, as antenas mais sofisticadas de TV, né? Aquelas rabo de peixe, o que acontece? Você vê que você tem área não só numa direção, você tem área na outra direção perpendicular também, para sempre captar algum sinal. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, né, essa semana eu acho que vocês não tiveram sotaque nem francês e nem qualquer outro sotaque, nem chinês, né? Vocês não tiveram sotaque francês. Eu não sei falar daquele jeito francês que o Jean fala, chique, né? Mas eu sei falar chinês assim, que eu Xin, né? Então, vocês não tiveram aula assim, né? No Moodle, mas vocês tiveram uma aula, eu acho que meio espanholada, né? Cada semana você tem um sotaque diferente. Basicamente, um resumão de tudo aquilo lá é isso aqui, né? Tem uma outra forma de você variar esse FIB aqui, que é variar o quê? Variar a direção, não da área, você pode variar a direção, você pode variar também, você pode variar a direção de B. Aqui eu variei intensidade, né? Aqui você varia a intensidade também, né? Mas você pode variar a direção de B também. Eu fiz isso num experimentozinho extremamente sofisticado alguns anos atrás. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Como é que é o nome do negócio mesmo? YouTube. Vamos lá. Alguma dúvida até aí, pessoal? Aqui tá Beleza, deixa eu... A internet está meio fraca aqui, então não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas basicamente o que eu tenho lá no YouTube é um vídeo antigo, acho que é um dos primeiros que eu fiz. Eu peguei uma antiga caixinha de filme fotográfico, né? Que antigamente as câmeras trabalhavam com filmes e tinha aquelas caixinhas redondinhas. Mas você pode usar qualquer caixinha, né? Eu peguei uma caixinha daquelas e coloquei um ímã lá dentro da caixinha. Aí peguei um fio esmaltado, que você não precisa daí daquele material isolante em volta. O próprio esmalte já faz o papel de isolante, e aí você consegue ter um fio muito fininho e dar muitas voltas. Né? Deixa eu ver se eu consigo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a variar, começando a sacudir a caixinha, o ímã ficava lá dentro que nem um doido, andando para lá e para cá. Então eu fazia o vetor B andar para lá e para cá, e daí vocês vão ver o que acontece. E eu coloquei um LED na ponta, que é meu... Vamos lá. Tá aqui. É o meu vídeo mais assistido, eu acho. Não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, deixa eu mostrar. Opa! O negócio era meio arcaico, mas vejam que aqui eu já sabia fazer legenda no YouTube. Não, isso aí não era legenda no YouTube, não. Isso aqui era legenda direto no vídeo. Mas deixa eu explicar para vocês o que é isso aqui. Nossa, agora que eu estou vendo, a coisa está muito feia. Basicamente, eu tenho esse durex azul aqui para manter esse solenoide preso aqui. E aí eu conectei os terminais do solenoide, né? Conectei os terminais de um solenoide num LED aqui. Isso aqui é uma fita que eu grudei na mesa. Meu Deus do céu. Eu fiz isso aí em 2009. Coisa mais feia. Tem que melhorar esse vídeo. Mas vamos ver o vídeo do jeito que tá. Coloco um ímã lá dentro. Fechei a caixinha de filme fotográfico. Né? E aí,
Estou mostrando que está ligado num LED. Eu não sabia que o som estava ligado, eu não sabia gravar som, mas estava ligado, eu não sabia. E aí eu consigo manter um LED ligado simplesmente com o movimento da minha mão. Cansei. Eu não sabia que estava ligado o áudio. E daí mandei pro YouTube assim e foi engraçado. Chega, né? Perfeito, pessoal. Então isso aí é a variação, né, isso aí é a variação do quê? O que eu estou variando aí? Eu estou variando a direção do B, né? E estou dentro de um solenoide, certo? Dentro de um solenoide. Aqui eu estou usando solenoide verde para gerar o campo, e aqui eu tenho uma espira para sentir essa variação de fluxo, né? E assim também que funciona, pessoal, transformador. Transformador funciona exatamente do mesmo jeitão, né? O que acontece? Você tem normalmente uma onda senoidal num solenoide, e do outro lado você tem outro solenoide que vai fazer o quê? Ele vai sentir a variação desse campo magnético, e vai acontecer o quê daí? Vai acontecer que eu vou ter uma variação, vou conseguir traduzir uma amplitude maior para uma amplitude menor. Os carros elétricos estão causando grandes ondas no mundo automobilístico. Sim? Espera-se que esses veículos... Putz, eu deixei o YouTube ligado. Pensei, pô, quem tá com essa voz estranha aí? Pensei, pô, o cara tá fazendo pergunta de carro elétrico, não tem nada a ver, mas enfim. Tá claro, pessoal, como variar isso aqui? Tá bem claro para vocês? O coração da lei de Faraday é a variação desse fluxo magnético. Tá? Isso que vocês têm que guardar, como eu costumo dizer, isso que vocês têm que guardar no fundo do coração. Tá? Você consegue resolver qualquer problema de lei de Faraday se você lembrar disso aqui. E lembrando que você pode variar muita coisa aqui. Você pode variar o B, você pode variar a direção do B, você pode variar o A e você pode variar a direção do A também. Tá? Tem muita coisa que você pode fazer aí. Tá? Que mais que eu ia falar para vocês? Professor, eu uma pergunta. Sempre quando eu fizer esse entre aspas, assim, procedimento, assim, né, de fazer esse fluxo magnético na corrente, ele sempre vai gerar uma corrente alternada? Não entendi sua pergunta. Porque ele fala que tem um exemplo lá do Moodle que é esse da corrente alternada, né? Ele tá. Eu acho que entendi. Mas é sempre porque tem essa variação do B. Isso, a variação do campo. Alternada. A variação é sempre que você gera uma... Leon, o coração da coisa é a variação do fluxo magnético. E uma das jeitos de você variar fluxo magnético é variar o campo magnético. Tá certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui de como isso pode variar. Eu já fiz alguns simples aqui. Uma outra coisa que você pode pensar, transformadores. Como é que transformadores funcionam? Transformadores, né? Dores. Quero escrever isso aqui desse jeito aqui. Bom, transformador de fato, o princípio físico dele é bem simples, né? Você tem o quê? Você tem normalmente um solenoide. Você tem um solenoide aqui, mas a questão da corrente alternada é o seguinte: você pode jogar qualquer tipo de onda aqui. Você pode jogar uma onda senoidal, né? E aí você vai ter aqui no outro lado, você vai ter um outro solenoide que vai sentir... De fato, você tem que ter um material ferromagnético aqui para amplificar esse campo aqui. Basicamente isso, né? E aqui você vai medir o quê? Você vai medir a força eletromotriz induzida, tá certo? Isso aqui que vai, né, vai para a sua casa. Pô, ficou bonita essa casa, né? Caramba. Já posso... Eu passaria na primeira série do primário com essa casa. Né? Tudo bem, não? Tranquilo? Beleza. Só que... Por que é senoidal aqui? É senoidal aqui porque é senoidal aqui. Né? Vamos supor que aqui eu tenha colocado, sei lá, eu posso ter um VDT. Vamos fazer uma seguinte hipótese aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho um VDT desse jeitão aqui. Ó. Cresce linearmente. Né? Aqui eu vou fazer VDT. Tá? Aqui eu vou fazer VDT e vamos supor que ele vai desse jeito aqui. Ó.
com o tempo. Eu posso ter esse comportamento. Qual é o resultado? Ih, coloquei ao contrário as coisas, mas qual é o resultado que eu espero para epsilon de t? Obviamente, eu vou ter o quê? Eu vou ter um i de t que vai seguir isso aí. E vou ter um b de t que vai seguir esse negócio também. Vai seguir a mesma função. Mas o que vai acontecer quando eu tiver isso aqui? Eu vou ter uma força eletromotriz. Eu vou ter uma força eletromotriz que vai ser o quê? Menos a derivada do que? Do fluxo. Como a área é constante, aqui eu vou ter N espiras com uma área A, então eu vou ter o quê? N vezes A, vezes o quê? Vezes o campo magnético produzido pela outra espira. O N não varia, o A... Opa, deixa eu mostrar aqui direito. O N não varia, o A não varia, então o que vai variar? Só o B de T. E como é que o B de T varia? O B de T varia porque o V de T varia. Se ao invés de ter uma senoidal, eu tiver uma coisa desse tipo, o que vai acontecer? Lembrando aí do sinal negativo, qual que é a derivada disso aqui? É constante, né? E aí eu vou ter isso aqui, daqui para cá eu vou ter algo também constante, aqui para cá eu vou ter algo constante e assim por... Opa, não, aqui vai ser constante e vai até aqui, ó. Tudo bem, Leon? Tranquilo? Beleza, mas eu tô com mais uma coisa aqui. Então, aí se em vez desse gerador de ondas senoidais, ou esse VDT que você colocou, fosse tipo uma bateria, que no caso seria uma função exponencial, que não é uma coisa que vai e volta, assim, não é uma coisa, sei lá... Não, se você colocar uma bateria, você vai ter uma corrente contínua. Isso, essa é a minha pergunta. É isso. Se você tiver uma corrente contínua, se o I de T for igual a I0, né? Isso aqui é corrente contínua. Daí você vai ter o quê? Você vai ter um φB que não varia. E o coração da coisa é o φB variar. É o φ variar, sim. Né? Talvez eu tenha entendido a tua pergunta. Eu acho que eu saquei. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Não. Vamos supor que eu tenho um solenoide aqui, né? E aí, claro, eu vou ter que ter um resistor no meio da brincadeira. Vamos supor que esse resistor é bem pequenininho. E aí eu tenho uma chave. Tem uma chave aqui. Deixa eu... Opa, não está aparecendo. Agora tá. Opa, não dei espaço para a bateria. Então, tudo bem, vai. Tem uma bateria aqui, tem um epsilon, né? Vamos chamar de ΔV, vai, para não confundir com o epsilon da força eletromotriz. O que vai acontecer quando eu ligar isso aqui? O que vai acontecer quando eu ligar isso aqui é que a corrente vai de 0 a I0 muito rapidamente, né? Então, no instante que eu ligo, se eu tiver uma espira aqui, o que vai acontecer? No instante que eu ligar, se for aparecer vai aparecer um B de T aqui que vai fazer o quê? Ele vai crescer rapidamente. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Ele vai crescer e vai ser esse comportamento aqui, né? Então, vai ter, aqui o B de T, vai ter esse comportamento em função do tempo. Então, aqui ele chega num regime estacionário. Mas, na hora que você liga, aqui vai surgir uma força eletromotriz, né? E na hora que você liga, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força eletromotriz diferente de 0, mas depois que estabilizar, o que vai acontecer? Aqui é epsilon. Ela vai cair a 0. Ah, entendi. É aquele caso de tipo, se esse R aí desse circuito for um LED lá, ele vai piscar rapidamente. Exatamente. Não, aquilo que eu fiz foi diferente. Aquilo eu mantive uma variação do B. Sim, até quando eu aguentei. Aí depois nesse circuito aqui fechado, né? Nesse caso com uma bateria ligada. A força eletromotriz vai para 0 depois que parar de haver variação na corrente. Eu vou ter um I de T aqui, né? Eu vou ter um I de T. Aí, consequentemente, tem um B de T variando também. Entendi. Então, tipo, não faz sentido a gente usar corrente contínua agora, assim, né? Como assim? Não, tudo para o campo magnético induzido, essas coisas. Essa matéria dessa aula de hoje, assim, não faz sentido. Você pode. Lembra que você pode variar outra coisa. O que é a força eletromotriz? A força eletromotriz não é dB dt, é o φB dt. Se eu tiver isso aqui, mas se eu pegar essa espira aqui e começar a mexer nela, o que eu vou fazer? Eu vou mexer no vetor área. Tá? Uhum. É assim que se gera eletricidade. Se gera eletricidade fazendo como? Em usina. Em usina hidrelétrica, você tem, de fato, não uma espira, mas você tem várias espiras, você tem um campo magnético muito forte, e aí você coloca isso aqui num rotor, né?
não sei se vocês já pararam para pensar, o que difere uma usina hidrelétrica de uma usina termoelétrica e de uma usina nuclear? A matéria-prima? Bom, no final, como é que você gera eletricidade? Você tem uma coisa girando no final, né? Você tem um ímã, né? Você tem uma bobina girando, né? A diferença de uma usina hidrelétrica para termoelétrica nuclear é como fazer essa bobina girar. Na hidrelétrica eu uso a força da água. Na usina termoelétrica, o que acontece? Eu esquento uma água e o vapor de água faz a bobina girar. E na usina nuclear, pasmem, como é que eu converto energia nuclear em energia elétrica? Eu esquento água. Eu uso a reação nuclear só para esquentar água. E a água quente que faz o troço girar. Né? Quando eu descobri isso, eu fiquei com muita raiva. Mas enfim, na usina nuclear você só usa energia nuclear para esquentar a água e a água quente faz uma bobina girar. Só isso. Né? Então as diferenças entre... Bom, tem a termoelétrica usa carvão e a hidrelétrica usa água. E você tem também aqueles geradores eólicos. Daí é o vento que faz isso aqui girar. Né? Mas basicamente você está fazendo uma espira, de fato, um solenoide composto por várias espiras, né, para você amplificar essa força eletromotriz induzida, girar num campo magnético relativamente forte, um campo magnético constante, né? E você varia o quê? Nas usinas você varia o teu DA, você varia a direção da área, né? Só isso, tá? Tudo bem, Leon? Tranquilo? Beleza. E aí você variando essa área, o φ ele vai tendendo de 0 ao φ máximo, né? Ele vai 0 ao φ máximo. Exatamente. E aí você vai gerando essa corrente Uhum. alternada, no caso. Agora eu vou explicar para vocês o que acontece. Eu falei para vocês, mas ficou claro, né, Leon? Ficou sim, professor. Beleza. Bom, agora eu vou explicar para vocês por que a avó de vocês não, talvez a bisavó de vocês falava assim: menino, quando começa a chover, desliga a TV, desliga tudo, não vai tomar banho, desliga tudo da tomada. Sua avó estava errada ou estava certa? Sua avó estava certa. Deixa eu explicar por quê. Vamos pensar nessa coisa aqui, certo? Aqui eu tenho uma senoidal bonitinha, né? E aqui está sendo entregue na sua casa uma senoidal bonitinha. Agora imagina o seguinte. Deixa eu desenhar aqui embaixo. Imagina que veio um raio, né? Então você tinha aqui o BNT, aquele comportamento senoidal bonitinho. Deixa eu tentar fazer o mais bonito que eu posso. Estava prosseguindo com aquele comportamento senoidal bonitinho, tá? E aqui aqui embaixo, aqui em laranja, eu vou desenhar a resposta da força eletromotriz. Né? Aqui vai ter a força eletromotriz em função do tempo. Então aqui aqui vai ser a derivada zero, então aqui vai passar por aqui. Então eu acho que eu vou ter uma força eletromotriz desse jeito aqui, ó. Olha só que legal. Olha, peraí, aqui, deixa eu ver isso. Daí aqui eu tenho... Tá indo para zero aqui, né? Tá indo para zero aqui. Aqui assim, isso. Então tenho lá, tem uma senoide, tem uma cossenoide, uma senoide. Então a coisa estava indo muito bem, até que imagina que um raio atinge nesse instante aqui, um raio atinge o primário do transformador. O que vai acontecer se um raio atingir o primário do transformador? Isso aqui está na ordem de 60 Hz. Então, 60 Hz dá, vamos dizer, 10. Qual é o período de 60 Hz? 1 sobre 10 dá 10 dividido por 6, dá alguma coisa em torno de 1, alguma coisa milissegundo. Né? Então, isso aqui está na casa aí de, sei lá, isso aqui é da casa de 1,5 milissegundo por aí. Vamos supor que seja 1,5 milissegundo, né? Agora imagina que um raio atinge o primário desse transformador aqui, cai um raio em cima dessa coisa, pá, faz pou, né? Que todo mundo ouve. O que vai acontecer? Esse cara vai arrebentar
em uma fração de microsegundo, o que vai acontecer? Esse cara, o força eletromotriz, ele responde à taxa de variação do campo, né? Então, se isso aqui variar muito rapidamente, né? Aqui é o pole. O que vai acontecer com esse cara aqui que estava variando de um jeito bonitinho? Ele vai responder a derivada disso. Então, instantaneamente, isso aqui que era da ordem de, sei lá, 110 volts na sua casa, ou 220, isso aqui vai para a casa do chapéu. Nesse intervalo de tempo aqui que o raio, né, que o raio demorou para quebrar o primário do transformador. Então, se o raio atingir o primário do transformador e não o secundário, o teu 110 volts pode virar facilmente 1000 no secundário do transformador. Então, é por isso que muitos aparelhos queimam quando o raio cai. Tá? Se o raio cair perto do transformador que alimenta a sua casa, você não vai ver 110 volts lá. Numa fração de milissegundo, você vai ver alguma coisa da ordem de milhares de volts. E alguns circuitos principalmente circuitos mais modernos, eles são até mais sensíveis a isso, né? Uma geladeira é um motorzão lá parrudo, ele nem vai ver essa variação aqui, né? Mas se você colocar um micro-ondas, uma TV, um computador, o circuito vai sentir isso aqui e vai torrar, né? Vai torrar facinho. E uma outra coisa mais séria que pode acontecer, imagine que o raio não caiu exatamente em cima do secundário transformador, mas o raio caiu perto do transformador. Se vocês checarem a literatura, vocês vão ver que a corrente elétrica que um raio pode conduzir, você tem diferença de potencial de bilhões de volts para a nuvem e para o solo. A corrente elétrica que um raio pode conduzir é algo da ordem de centenas até centenas de milhares de amperes. Pode passar 100 mil amperes num raio. Né? Então, o que vai acontecer? O campo magnético gerado por esse raio, por essa corrente, isso dura microsegundo, é muito rápido, né? Mas são centenas de milhares de amperes em microsegundo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um campo magnético ali violento, mesmo que caia alguns metros do transformador, o campo magnético ali vai ser tal que a variação do fluxo desse campo magnético vai gerar esse mesmo efeito. Mesmo que o transformador não exploda, o primário pode responder a essa variação de campo gerado pelo raio, né, de uma forma intensa. Né? Então pode queimar, mesmo o transformador não explodindo, né, na sua casa pode haver danos em aparelho devido a raio. Né? Por isso é perigoso andar de avião também. Se um raio atingir o avião, pode danificar os equipamentos de controle do avião. Né? De fato, ninguém morre, porque o que acontece? Ninguém morre quando o raio cai no avião, normalmente. Por quê? Porque você está na mesma equipotencial. Como é que chama o chassi do avião? Carenagem? Não, eu esqueci o nome daquela coisa. Né? O corpo do avião é metálico. Né? Então, como é metal, o condutor está na mesma equipotencial. Né? Então, e você está isolado lá dentro. Né? Você está isolado lá dentro, então você não vai sentir esse efeito. Mas pode danificar os equipamentos de controle do avião. O avião cai, daí você não cai por causa do choque elétrico, você cai por causa da queda. Né? Basicamente isso. Tá? Deixa eu ver o que mais eu tinha para falar para vocês sobre isso aqui. E os dois estão se matando lá fora. Enfim. Tá claro, pessoal? Né? Então ouça a sua bisavó quando ela falar assim: menino, desliga tudo quando começar a chover. Desligue mesmo. Né? Ela é sábia, ela entende de lei de Faraday, tá? Não entende lei de Faraday. Outra coisa que acontece algumas vezes, mesmo quando você tem circuito alimentado por pilha, às vezes você liga e você sente uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica é devido ao fato que o circuito que você está alimentando vai gerar um campo magnético, né? E você está querendo que esse campo magnético suba instantaneamente. E isso não acontece. Então ocorre uma força eletromotriz no sentido contrário, que gera uma diferença de potencial induzida tal que ioniza o ar. Tá certo? Deixa eu ver o que mais eu tinha para falar para vocês sobre isso aqui. Bom, a lei de Lenz é aquele negócio mais fácil que andar para frente. Né? Vou até mostrar aqui para vocês aqui. Imagine que eu tenho um ímã. O espírito da lei de Lenz é o seguinte. Imagina que eu tenho um ímã norte-sul aqui. Aqui está o campo. Olha só, estou desenhando bonito esse negócio aqui. O negócio está ficando cada vez mais bonito.
Olha. Então, tenho aqui o campo magnético gerado por esse ímã. E agora imagine que eu coloco aqui uma espira, né? Se eu movimentar esse ímã aqui na direção, se eu movimentar ele na direção da espira, o que vai acontecer com a espira? Vai aumentar o fluxo magnético da espira desse lado. Aí ela responde como? Se eu movimentar para cá, ela vai responder com uma corrente induzida nesse sentido. Por quê? Porque daí o campo induzido vai para cá. Se for o contrário, se eu estiver afastando o ímã, eu vou estar diminuindo o fluxo do campo nessa direção. Então vai ocorrer... Deixa eu ver se eu tenho outra cor para exemplificar isso. Putz, eu estou meio sem cor. Cadê meu... verde. Imagine que eu estou afastando agora o ímã. Putz, eles acabaram com esse meu... Aqui também. Deixa eu tentar ver esse vermelho aqui está funcionando. Agora, se eu estiver afastando... eu vou pegar esses meninos aí. Se eu estiver afastando, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma corrente induzida no sentido contrário, né? Por quê? Porque eu tento... O que a natureza faz? Ela tende a manter o fluxo nesse sentido. Se eu tiver com o ímã parado, como o Leão falou, comentou, o campo não vai mudar e não vai ter força eletromotriz induzida e não vai ter corrente induzida na minha espira. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tem uma outra coisa que o Moodle fala, que é aquela força eletromotriz do movimento, né? É quando você, de fato, eu iniciei a aula falando disso. É quando você tem uma barra que se move. Só que o Moodle coloca uma coisa meio doida lá, que é o seguinte: o Moodle coloca a seguinte situação, né? O Moodle coloca a seguinte situação. Ele chama de força eletromotriz do movimento. De fato, você tem força eletromotriz devido a várias coisas. O B pode variar, a área pode variar, né? Então, ele coloca uma barra girante, uma barra com velocidade ômega, num campo magnético B. O que vai acontecer aqui? Você quebra esse problema aqui em vários probleminhas, onde eu tenho aqui o V, que é igual a ômega R, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, em cada pedacinho aqui desse, eu vou ter um delta epsilon aqui. Aí, para ver a diferença de potencial induzida total, a força eletromotriz induzida total nessa barra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar de 0 até esse Rzão aqui, né? Mas, basicamente, é você quebrar a sua barra aqui que está girando em várias barras pequenininhas que tem uma velocidade ômega vezes Rzinho, onde Rzinho é essa distância aqui. Tudo bem, pessoal? Esse é o problema mais esquisito que o Moodle trata, né? O Moodle não, o Survey trata, né? O resto é coisa relativamente mais simples. Mas, na minha opinião, o mais estranho é esse aqui, né? Tem um jeito, né? Eu descobri com um aluno de pós-graduação, eu estava dando eletromagnetismo. Ano passado, eu estava dando eletromagnetismo na pós-graduação, né? Eu assustei um pouco os meninos, porque no primeiro dia de aula eu dei uma prova, né? Eu queria só saber como é que eles estavam e para onde que eu tinha que partir. Mas eu estou trabalhando num artigo com um aluno de pós-graduação lá ele, de fato, é professor de ensino médio, né? Como é que chama? Mestrado profissional em ensino e física, né? Ele é professor de ensino médio e está fazendo mestrado com a gente, e a gente descobriu o seguinte: tem um jeito de resolver esse problema aqui de um jeito diferente do Moodle, tá? Que fica um pouco mais claro do que o Moodle está lá. Mas a gente está desenvolvendo ainda, vai mandar esse artigo para publicação. Mas, basicamente, o jeito que o Moodle faz é dividir esses daqui em vários dε, né? O jeito que a gente descobriu é o seguinte: a gente fez como se faz com órbita newtoniana. A gente pegou a área varrida num certo intervalo de tempo, né? E essa velocidade diária, a variação diária por unidade de tempo, estava dando o mesmo resultado da força eletromotriz que o Moodle. Enfim, tá? A gente quer mandar publicar isso aí para ver se os outros professores concordam com isso ou é só loucura da minha cabeça, né? Enfim, mas o resultado é o mesmo, então, sei lá. Tá joia, pessoal? Alguma dúvida, gente, sobre lei de Faraday?
Lembrando que o que vocês têm que manter no fundo do coração é isso aqui, para essa semana aqui. Tá? Que qualquer variação que eu tiver no fluxo magnético, tá? Qualquer variação que seja no fluxo magnético em um circuito fechado, vai gerar uma força eletromotriz, né? E essa força eletromotriz, o sentido da corrente induzida é tal, lembrando que isso aqui é induzido, né? Induzido pela variação do fluxo magnético, o sentido da corrente é tal que a natureza tenta se opor à variação de fluxo magnético. Tá? Se o fluxo magnético está aumentando, ela gera uma corrente induzida para tentar manter o fluxo. Se o fluxo magnético está diminuindo, ela gera uma corrente induzida de tal forma que tende a manter esse fluxo constante. Tranquilo, pessoal? Professor, só nessa parte que eu estou um pouco confuso, de tipo, como ele gera essa força. É tipo quando a gente tinha momento angular e tinha aquele negócio de você rodar uma cadeira, você esticar os braços e... É mais ou menos isso. Porque, é mais ou menos isso, só que a versão elétrica disso. Né? Em vez de um aumentar e outro diminuir, você gera alguma coisa para diminuir isso. Peraí, agora não entendi nada. Tipo, quando você está girando com os braços abertos, você gira mais devagar. Não, isso é conservação do momento angular. Tá. Sim, eu só tava meio, tipo, é uma coisa parecida, tipo, você vai conservar um fluxo magnético? Não. Aqui é basicamente você dividir cada pedacinho. Você dividir cada pedacinho como se estivesse no movimento uniforme. Né? No movimento uniforme, só que cada pedacinho vai ter uma velocidade diferente. Que vai ser a velocidade angular vezes o R. Eu não sei se você pode fazer uma interpretação desse tipo. Isso que você estava falando é conservação no momento angular. Né? Agora você tem simplesmente uma barra girando. Né? E aí você vai gerar o quê? Você vai gerar uma diferença de potencial entre o eixo e esse ponto aqui. Tá? Agora, se você for analisar isso aqui a fundo, né, vai acontecer uma coisa muito engraçada. Se eu tiver, por exemplo, um eixo e a ponta disso aí tiver também em algo metálico, o que vai acontecer? Eu vou conseguir medir a diferença de potencial entre o eixo e a ponta. Né? Só que vai surgir uma corrente induzida aí que vai fazer com que o movimento comece a cessar. Se eu não tiver uma força externa para manter esse movimento, o que acontece? Se eu não tiver uma força externa mantendo esse movimento com velocidade angular constante, a barra vai começar a desacelerar até parar. Certo? Porque vai ter uma corrente induzida e a força magnética daí vai se opor ao movimento. Tá bom? Você tem que sempre pensar que, bom, vai ter uma corrente induzida, mas a corrente induzida vai provocar, como esse probleminha aqui. Se eu não tiver um agente externo, né, puxando essa barra, o que vai acontecer? Eu dou um chute nessa barra, ela começa a se mover com velocidade V. Né? Mas veja essa corrente induzida aqui. Vai aparecer uma força I, B, vai aparecer uma força devido à corrente induzida nessa direção aqui. Ó. Vai aparecer vou chamar aqui força na barra. Nossa, tá horrível essa minha coisa. Certo? E aí você vai ter que ter um agente externo para manter essa barra com velocidade constante. Senão o que acontece? A força magnética vai fazer o movimento tender a zero. Tá certo? Mais alguma dúvida? Não sei se eu esclareci, Vinícius. Esclareceu. Beleza, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Então na próxima quinta-feira, né? Eu acho que vocês vão ter prova essa semana, né? Na próxima quinta-feira a gente faz uma aula de tutoria sobre isso aqui. Façam os exercícios lá de revisão, também os de estudo. E se vocês tiverem problemas de outros lugares, também tragam para a gente discutir na próxima aula. Eu vou tentar fazer, né, como eu fiz na aula passada, eu vou tentar dar uma passada nos exercícios de estudo e nos exercícios de revisão para ver se ficou alguma dúvida. Tá bom? Então tá joia, pessoal. Bom, eu vejo vocês então na próxima quinta-feira.
Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida a mais, eu respondi vários e-mails sobre o experimento 3, né? Talvez alunos de outras turmas também tenham a mesma dúvida que vocês. Coloquem a dúvida lá no fórum, né? Que daí a gente responde para todo mundo, tá bom? E se vocês tiverem algumas dúvidas de conceito até lá, também coloca a dúvida no fórum de Lei de Faraday, porque o que acontece, às vezes a gente está com uma semana mais atarefada que a outra e fica um pouco difícil responder e-mail. Mas como nós somos 20 professores, sempre vai ter um que vai estar olhando lá para o fórum, vendo se tem alguma pergunta e respondendo para vocês. E também os monitores respondem o fórum, tá? Mas às vezes eles respondem e a gente tem que dar uma pedagogia, eles sabem a matéria, mas daí saber é uma coisa, mas explicar às vezes precisa de um professor ali. Então, se você está com uma dúvida num exercício específico, num conceito, coloca a dúvida lá no fórum até quinta que a gente responde lá. Então, vejo vocês na próxima aula, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, até quinta.